que o sistema está travado lá, nós vamos ter que repetir cada vez 1 minuto para até dar os 9 minutos. Senhor presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, venho à tribuna da Câmara dos Deputados para repercutir uma impressão que vivencio nos debates desta casa: a falta de uma visão do país nos debates que muitas vezes são canalizados para a defesa de interesses menores, interesses de corporações. É preciso discutir mais o Brasil na sua totalidade, na sua generalidade, na sua dimensão nacional. Em nome dessa própria legitimação permanente das atribuições constitucionais, o Congresso Nacional deve libertar-se com a urgência possível da condição de refém das incontáveis manifestações corporativistas que tantas vezes tentam manipular como plataformas sociais o que não passa de interesses de grupos, privilégios mistificados como justiça social. Tanto o lobby das grandes corporações interessadas em conquistar ou manter vantagens preferenciais eticamente insustentáveis, quanto o ativismo afrontoso de setores interessados em resguardar áreas de conforto inaceitáveis, devem ser prontamente descartados do conjunto sadio de pressões legítimas que podem, estas sim, encontrar ressonância no parlamento brasileiro. Julgo importante, senhor presidente, citar o oportuno artigo em que Mário Porto aponta o corporativismo como veneno perigoso que se apresenta camuflado com uma face virtuosa. Essa face virtuosa é que se apresenta como o espírito de corpo que inspiraria solidariedade interna e mobilizaria indivíduos em torno de uma causa comum, corporativa. Virtude quase sempre separada da iniquidade ou mesmo do crime por uma linha tênue, adverte o autor. Ora, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, se pelo menos em tese vivemos em uma democracia clássica, então a instalação de qualquer privilégio, ainda que chancelado por um parlamento submetido a pressões corporativistas, será sempre uma iniquidade social e não raro um crime. Lamentavelmente, temos visto nos últimos tempos um Congresso cada vez mais submisso a autodenominadas mobilizações que não raro restritas a um punhado de turbulentos invasores de plenários se promovem como a expressão retumbante de pressão popular legítima. O pior é que isso se dá, não raro, com o súplice agachamento de boa parte do parlamento brasileiro e com a alegre celebração da mídia, que erroneamente imagina ser cada vez mais poderosa à medida em que os poderes constituídos forem desmoralizados. O Congresso Nacional, em particular esta casa, não pode continuar sendo refém de agendas grupais e de demandas de varejo, falsificadas como causas nacionais, só porque ingênuos úteis ou manipuladores astuciosos cacarejam pragas e ameaçam revoltas no terreiro da Câmara ou do Senado. A democracia liberal assegura, felizmente, o espaço generoso para a expressão de muitas e múltiples vozes. Contudo, o parlamento não pode abdicar da representatividade essencial que a Constituição lhe atribui, cedendo aos arroubos retóricos ou a depredações de hordas a serviço de uma petulante e predatória e por isso mesmo falsa democracia direta, corporativista e interesseira. Talvez por se sentir refém moral de um passivo recente que acumulou déficit de representatividade e impasses éticos,
O parlamento, pela maioria de seus membros, se amofine com acachapante docilidade às pressões corporativistas, como se esse patético e pedante parlamentarismo do povão exorcizasse culpas das quais o Congresso já se redimiu pela própria dinâmica da democracia representativa. Nesse sentido, nunca é demais insistir que nas democracias o poder delegado é o poder eleito pela maioria. Pretender atropelar esta representatividade legitimada pelo voto através de manipulações corporativistas que buscam, inclusive pela agressão física ou pela via da perversa invectiva da indignação social de fachada, é a forma mais insidiosa de minar o regime democrático. Nas democracias liberais, há espaços mais ou menos definidos para o lobby das corporações e das incursões corporativistas. Os mais diversos grupos de interesse, de entidades empresariais a sindicatos, de ambientalistas a associações de profissionais liberais, passando por improváveis ecumenismos de fachada, defensores de direitos humanos e da liberação dos jogos de azar e das drogas, todos esses, e incontáveis outros mais, se arrogam, pela voz de seus pretensos e tantas vezes pretensiosos áulicos, o direito de desfraudar sua bandeira como a grande e única causa salvadora da pátria. Não, senhor presidente. O tristemente lamentável é que os verdadeiros interesses do país, os mais legítimos anseios da sociedade nacional, estão a distâncias oceânicas desses estridentes corporativismos interesseiros, quase sempre a serviço da delimitação de latifúndios de privilégios, de zonas de conforto exclusivas. O parlamento brasileiro não pode se encapsular concentrando-se nas pequenas e rasteiras causas, pois ele tem legitimidade constitucional, representatividade democrática e grandeza moral para não se submeter a esses excludentes corporativismos de ocasião. Muito obrigado.